Olá, bom dia! Bom dia todo especial nesta quinta-feira, dia 28, um dia ensolarado, maravilhoso, dias bonitos que fazem com que a gente se anime cada vez mais vir aqui no programa Frente a Frente com Fernando Damasio, na Premier TV, canal 523 da NET e também com transmissão pela Olé TV. Bom, inicialmente eu quero pedir licença para entrar na sua casa, nas suas redes sociais, mas ao mesmo tempo também pedir licença a você para tirarmos as máscaras, eu e o meu convidado, onde nós, chegando aqui, nós tomamos todos os cuidados para que nós estejamos aqui protegidos com todas as recomendações médicas com relação à pandemia do coronavírus. Então, você que está recebendo essa imagem agora sem máscara, fique despreocupado que todos os cuidados de distanciamento, o uso do álcool gel foi tomado, inclusive, para preservar o nosso convidado que veio aqui nos dar o privilégio da sua audiência. Mas eu quero lhe cumprimentar e desejar a você uma bela de uma quinta-feira, esperando que você tenha durante o dia muitas alegrias, muito convívio familiar com seus amigos e que você hoje à noite, na quinta-feira, já comece a preparar a chegada da sexta-feira. Até porque, como digo sempre lá no rádio, sexta-feira todos os caminhos levam à geladeira e por isso, nessa época de isolamento social, o mais importante é você unir a sua família, os seus filhos e fazer uma boa conversa, uma boa comida. Mas você sabe que eu faço um convite todo especial para você, todas as quintas-feiras, porque por mais que a gente tenha alcançado um número muito grande de telespectadores, nós precisamos da sua colaboração. E por isso eu peço que você agora pegue o seu telefone e compartilhe com seus grupos, com seus amigos, para que eles saibam que nós estamos já ao vivo aqui na Premier TV, no canal 523 e também pela Olé TV e que o sucesso todo não é só do programa, mas sim com a sua participação. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, você que é o culpado e o grande responsável do nosso sucesso. Por isso, nós mandamos um cumprimento todo especial, que você tenha uma sexta-feira amanhã bela e seja o anúncio de um final de semana, ok? Olha, todas as quinta-feiras nós procuramos trazer aqui assuntos que fujam dessa história do coronavírus, porque nós não estamos mais suportando isso e nós já estamos, tanto na rádio quanto na televisão, tirando um pouco o foco do coronavírus. As autoridades que estão trabalhando em cima disso, elas sabem o tempo certo de descobrir o que está acontecendo. Por isso, nós vamos fazer cada vez aqui, quinta-feira, um programa voltado ao seu convívio, ao seu dia a dia, à modificação das coisas que acontecem fora dessa onda da pandemia, porque nada parou, tudo está voltando ao normal devagar, ok? A única coisa que a gente pede é que você mantenha o distanciamento entre 1,5 metro entre as pessoas e só isso. Bom, hoje nós trouxemos aqui como convidado nosso o doutor e professor Evandro Moritz. Evandro Moritz, ele tem um currículo que eu vou falar para vocês, invejável, e ele vai falar sobre mobilidade urbana. Um assunto que todo mundo debate, todo mundo quer saber. Nós temos a nossa parte geográfica que às vezes não nos permite fazer muita coisa, mas um grande especialista está comigo hoje aqui. Evandro Moritz Luz, ele é mestre em engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina, nas áreas de concentração, logísticas e transporte. Ele é administrador de empresas com habilitação com comércio exterior. Ele tem MBA em Gestão Logísticas e Operações Globais, capacitação em Gestão Portuária pela Fundação Valência Port, na Espanha, capacitação em Logística Internacional na Universidade Marítima Internacional do Panamá. Olha só, ele atua há mais de 25 anos na área da logística. Ele é consultor líder da empresa Larner Logística. Se eu tiver errado esse nome, depois ele me corrige. Consultor e professor do SENAC em Santa Catarina. Pesquisador do Laboratório de Desempenho Logístico da Universidade de Santa Catarina. O Evandro, que eu vou me permitir chamá-lo assim de Evandro, chamando professor Moritz, para a maioria das pessoas conhece assim,
Eu vou parabenizá-lo pelo seu currículo e, ao mesmo tempo, agradecer o seu carinho, a sua gentileza de aceitar o nosso convite e vir aqui hoje ficar frente a frente com Fernando Damasio. Professor Moritz, muito obrigado por o senhor ter comparecido no nosso programa para ficar frente a frente com Fernando Damasio. Bom dia Damasio, bom dia aos nossos telespectadores da Primer TV, desse programa Frente a Frente com Damasio. Feliz, contente dessa oportunidade de falar de um assunto técnico e tão importante que afeta a qualidade de vida das pessoas. Até mesmo os telespectadores que estão nos assistindo já estão passando isso diariamente por uma problemática chamada mobilidade urbana. Feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição, para eventos futuros e, ao mesmo tempo, hoje sim, para contribuir com esse tema tão importante. Ok. Olha, nós procuramos conversar com pessoas durante a semana, assim que recebemos o nome do professor Moritz para vir aqui conversar com a gente. E o que mais aparece lá no nosso programa de rádio, de televisão, nas reportagens de jornais, que também nós temos um jornal, é o problema da mobilidade. Todo mundo fala em mobilidade, mas em determinadas situações, quando se conversa com alguém, professor, muitas pessoas não sabem definir o que é a mobilidade. Muita gente acha que a mobilidade é a facilidade que eu tenho de sair da minha casa para ir para o trabalho. É um ponto, mas não é só isso. Professor, o que é e como se define e quais as principais características, o que é, afinal de contas, a mobilidade? Então, mobilidade, ela tem a ver com criar condições para dar facilidade no trânsito, na movimentação e no direito de ir e vir das pessoas. Certo. Então, vejam que quando eu coloco a questão criar condições, infraestrutura disponível e que essa infraestrutura disponível disponibilize facilidades dos possíveis meios de transporte disponíveis. É muito importante frisar, Damasio, que a facilidade ela está ligada com agilidade, porque eu posso ter uma via que eu tenho sim condições de transitar por ela, mas eu não tenho agilidade. E a questão urbana está ligada com as aglomerações das cidades, ou seja, aonde eu tenho um aglomerado de pessoas, um aglomerado de negócios, é a questão urbana. Por isso, então, a palavra mobilidade urbana, ou seja, eu tenho que criar condições, ou seja, infraestrutura, para dar esse direito de ir e vir das pessoas com facilidade, que é convertido em agilidade, ou seja, eu tenho que ter agilidade para ir de um ponto até outro ponto. E isso está ligado no nosso dia a dia, Damasio? Das pessoas Agora, em geral. Dentro das suas colocações, a gente verifica que o senhor, dentro da sua perfeita explicação, é o sonho de todo mundo ter uma cidade com mobilidade garantida e tranquila, mas na realidade hoje nós temos cidades com mobilidade? Quando eu falo a questão de mobilidade, que é aquele direito de ir e vir, porque eu não posso tirar isso das pessoas. Certo. Isso está na Constituição de 1988. E quando eu falo nesse direito de ir e vir, eu preciso dar condições. Quem é que dá condições para isso? É o município, é a cidade. A cidade tem a responsabilidade de prover essa condição para dar essa facilidade. Nós temos hoje no Brasil aglomerados, cidades com aglomerados. E nós vamos hoje aqui focar no programa a Grande Florianópolis. Certo. Então, na Grande Florianópolis, nós temos uma aglomeração. Temos vários municípios na Grande Florianópolis, mas todos eles estão interligados economicamente, socialmente, onde nós temos esse volume intenso. Então, é possível ter essa mobilidade? Nós temos exemplo para isso? Vamos, ao longo do programa, discutir um pouco mais sobre esse assunto para ver se a gente consegue enxergar isso. Se você, telespectador, consegue enxergar, se você tem essa facilidade. Talvez você já esteja me questionando. Não, eu não tenho facilidade. Eu saio de casa às 8 horas para um compromisso às 10. Eu tenho que me preparar 2 horas antes. Certo. Porque senão eu não chego num tal local. Opa, você até pode transitar, mas você não tem agilidade. Certo. Então, caracteriza a dificuldade de ter a mobilidade urbana. Tá? Então, é importante a gente ver esse comparativo, Damasio. Então, se você hoje tem, em determinado horário, uma facilidade, é porque você consegue ter mais agilidade. Então, o pior caso ainda, Damasio, que nós vamos discutir hoje ainda, é que eu não tenho a infraestrutura disponível. A infraestrutura não me dá nem condição de chegar adequadamente em um local. Quando o senhor fala em infraestrutura, o senhor se refere à impossibilidade por causa da posição geográfica que se encontra a ilha, morro e mar, não? Também.
Nós temos a questão geográfica, nós temos a condição que a via foi construída, da maneira como ela foi construída, do posicionamento dela, a ligação. Então, nós temos várias questões aí que nos remetem a essa dificuldade, da dificuldade da mobilidade. Então, hoje nós temos vários exemplos aqui na Grande Florianópolis. Sim, questões geográficas, elas são prejudiciais, mas elas nos dão oportunidade, Damásio. Porque nós estamos falando aqui, agora, vamos falar da ilha de Florianópolis, ok? O que nós temos de ligação com a ilha? Nós temos 2 pontes para fazer a comunicação, né? A ligação via terrestre, por intermédio da ponte. Mas nós temos o mar, não temos, Damásio? Certo. Nós não podemos se transportar pelo mar? Certo. Isso aqui podemos. É um dos assuntos que nós vamos ficar Isso aí nós vamos falar na frente. frente, O senhor não se temos. referiu que para nós ficarmos mais atentos aqui até a nossa abrangência aqui na Grande Florianópolis, e eu lhe pergunto, na Grande Florianópolis, existe a tal da mobilidade adequada em algum lugar? O senhor já encontrou isso ou não? Se o telespectador encontrou, eu estou precisando que o telespectador me alimente dessa informação, porque eu tenho bastante dificuldade. E por que não encontra? Eu não tenho uma ligação adequada de determinados trechos com outros trechos. Certo. Eu tenho que aqui conceituar um pouquinho, e que é muito comum usar nesse termo de logística, um conceito chamado gargalo logístico. Pô, mas gargalo, o que é isso, né? Imagina uma garrafa, Damásio. Certo. O conteúdo dela, eu tenho um volume maior. Mas na boca da garrafa, o conteúdo que sai é menor. Certo. Então, ou seja, o gargalo, o que é o gargalo logístico? É quando eu não consigo, eu tenho um estrangulamento de uma via. Eu tenho um acesso muito intenso e quando esse acesso termina em um determinado ponto, eu tenho um estrangulamento, que a gente chama de gargalo logístico. Então, é um termo técnico, mas eu acredito que o telespectador já está entendendo então essa nós temos situação. Aí embaixo, se por acaso a nossa produção puder localizar rapidamente, nós temos um vídeo tanto da beira-mar de São José quanto da beira-mar de Florianópolis, que existe o tal dos gargalos, então. Exatamente. Porque a beira-mar de São José, ela, segundo dizem até maldosamente, que a beira-mar de São José leva nada a lugar nenhum. E também a beira-mar do Estreito, feito ali na época do prefeito Dário Berg, que começa na Ponte Velha e vai até próximo do balneário. Exatamente. Também ali é considerado um gargalo. Nós temos algumas imagens aí embaixo que a gente possa dar uma olhada, se por acaso a nossa produção não tem. Se não tiver, mas se posto localiza, que a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Agora, quando o senhor se refere na Grande Florianópolis, nós estamos falando em São José, Palhoça, Biguaçu, né? E aqui nesse período, hoje, nesse espaço que a gente está, quais são os problemas que a gente encontra hoje para não poder ter mobilidade? Nós temos os problemas... Esses que nós se referimos são alguns. São alguns problemas que nós temos, né? Nós temos uma limitação de uso de meio de transporte. A gente está muito ligado, muito dependente do meio terrestre, rodoviário, para uma rodovia, para uma via. Nós temos uma dependência muito forte. Especificamente dentro de Florianópolis, que o senhor também conhece bem, quais são os pontos de gargalo que o senhor identifica em Florianópolis? Bom, recentemente o telespectador acompanhou uma grande obra que foi feita na Via Expressa. Houve um alargamento da Via Expressa, ok? Certo. Temos mais pistas, né? Ou seja, tanto na entrada da ilha quanto na saída. O que aconteceu na entrada da ilha? Nós já tínhamos um estrangulamento na entrada da ponte. Certo. Já é sim um gargalo logístico. O que nós fizemos? A Via Expressa teve uma ampliação, onde para diminuir um pouco do comprimento da fila, certo, mas aumentou o gargalo na entrada da ponte. Eu digo para todo mundo, lá no meu programa de rádio, já falei aqui na televisão, que nesse caso da BR-282, a nossa conhecida Via Expressa, eles compraram uma melancia maior, mas esqueceram que a garganta é a mesma. Exatamente, Damásio. Eu acho que é um exemplo muito simples para o telespectador entender. Eu sou de usar os termos assim para a pessoa entender. Agora, de lá para cá, do centro da ilha de Florianópolis, na saída da ponte em direção ao continente, ele teve um reflexo mais ou menos, porque encontrando a terceira pista, ele desafogou mais o... Sim, porque nós temos... Quantas pistas nós temos na ponte de saída? Né? Perfeito. E quantas pistas nós temos na saída da ponte? Então, teve uma ampliação. Então, eu tirei um pouco desse estrangulamento na entrada da Via Expressa, assim conhecida por todos, que é a BR-282, mas onde é que foi desembocar, onde é que foi transferir esse gargalo, Damásio? Na BR-101. Na BR-101, no trevo ali BR-101 não comporta mais, não comporta mais, porque ela não é mais uma BR federal, ela se tornou uma avenida que liga municípios. Uma via urbana, é verdade. Então, lá está o estrangulamento.
E esse estrangulamento provoca filas quilométricas que continuam existindo, né? As soluções, Damásio, elas têm que ser integradas. É então, isso que eu ia quando lhe perguntar, qual é a construo solução para resolver esse problema das cidades, exatamente. principalmente envolvido aqui Biguaçu, Palhoça e São José? Aí seria o tal do contorno viário? Contorno viário é uma obra importantíssima, está atrasada, vai demorar ainda para sair, e ela vai sim retirar e aliviar um pouco desse fluxo intenso de veículos. Imagina um cidadão viajando de Porto Alegre até Curitiba e passa no meio desse conglomerado de cidades aqui da Grande Florianópolis. Ele não vai passar por aqui, ele vai passar pelo anel viário que vai contornar isso. Vai aliviar um pouco esse fluxo, tá? Porque hoje é um dos mais intensos até do Brasil, determinados trechos da BR-101 aqui na Grande Florianópolis, onde tem maior intensidade de veículos. Mas, Damásio, assim, eu até costumo muito comentar que quando a gente constrói um viaduto aqui na Grande Florianópolis, para aliviar um pouco do trânsito naquela região, o que nós temos? Nós temos uma transferência de gargalo para uma outra região. Então é isso, pelo que o senhor está falando. Então, mesmo com elevados e até essa terceira pista aqui, não ajudou em nada na mobilidade? Não aliviou. Não, aliviou determinados trechos. Eu não tenho uma integração completa de mobilidade urbana. Então, quando o cidadão sai do município de Palhoça, ele sai do município aqui de São José e eu vou para Florianópolis, o que ele passa pela cabeça dele? Pô, mas tem a ponte. Tem a ponte. Então, por mais que ele tenha, que nós não temos hoje, se eu quiser circular pelo bairro do Estreito, por exemplo, ali eu tenho um fluxo intenso. Eu tenho um gargalo ali. Certo. Quase que toda avenida é um gargalo. E ainda eu tenho a ponte pela frente. Bom, então eu vou pegar a 282, chamada Via Expressa, e eu vou ter novamente a ponte. Então a ponte é o limitador. Que só foi transferência de aglomerado. Foi transferência de aglomerado. Agora, continuando e voltando à história da beira-mar de Florianópolis. Ela hoje sai da Ponte Velha ali, junta as duas pontes, pega a beira-mar que hoje está pronta, mas chega ali no balneário para. O que o senhor acha que pode ter acontecido com essa paralisação? Interesse imobiliário, falta de vontade política, malandragem no gestor? Porque se continuar balneário, vira também, porque já existe projeto pronto para São José, em Barreiros, existe um projeto pronto, só não é mandado para Brasília, porque lá tem dinheiro para isso, e virando Barreiros de frente para o bar, facilitaria todo esse conglomerado que nós estamos falando aí de dentro do Estreito para beira-mar. E por que o senhor acha que não, o senhor que faz palestra, conversa com muita gente, por que isso não sai? Um projeto técnico ele precisa ser integrado e nós temos hoje aqui municípios que estão muito integrados. Então, um projeto que começa em Florianópolis, ele tem que ser dado continuidade em São José. Ali já temos o primeiro sintoma, né, a primeira causa, ou seja, qual foi o projeto que deu continuidade a São José. Não deu continuidade. Mas eu ainda acho que dentro desse projeto integrado e faltando vontade política, eu acho que aí ainda tem uma outra palavra chamada ciúme. Porque se os três prefeitos se unirem para fazer e concluir isso aí, eles ficam na disputa quem vai cortar a fita da inauguração. É tu ou sou eu? E aí eles ficam disputando coisas políticas, olhando para o seu umbigo e são incapazes de ver que projetos em implantação, mesmo mudando a administração, tem que ter continuidade. O senhor concorda comigo? Tem que ter continuidade. Nós não já vivemos apenas em um município, nós vivemos na Grande Florianópolis. Nós temos uma dependência já disso. Hoje já é um aglomerado, já considerado como se fosse um município que contempla todos esses pequenos municípios. Mas, Damásio, eu quero depois chamar a atenção. Sim. Nós temos uma lei de número 12.587. Essa lei foi publicada em 2012, onde ela esclarece o que é a mobilidade urbana e o compromisso com uma responsabilidade muito grande para o gestor de cada cidade de montar um plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana tinha um prazo que foi vencido e a MP 906 de 2019 postergou esse prazo para abril de 2021. Ou seja, cada gestor da sua cidade, isso eu estou falando de município com população acima de 20 mil habitantes, certo, tem que criar um plano de mobilidade urbana vinculado ao plano diretor e apresentar lá no governo federal para receber recursos, para justamente contemplar essas obras. Tá? Então, isso foi postergado, mas não sai da responsabilidade do gestor de montar esse plano. Se esse plano está pronto, ótimo, mas tem que dar continuidade, porque nós precisamos de plano.
plano integrado e plano técnico, com viabilidade, com estudo, mas importante, nós precisamos de um plano efetivo e integrado de mobilidade realmente. Isso tudo também, professor, me permitindo a interferência, todo esse plano integrado, ele tem que ser colocado também num projeto e dar ação a ele, porque eu uso muito um termo da seguinte forma: um grande projeto sem ação é simplesmente um grande projeto. Tem que colocar também não na adianta prática. você criar ação sem projeto, porque você vai ficar perdido. Então, tudo isso que o senhor fala, existem projetos hoje em Brasília esperando a liberação? Bom, se o prazo foi postergado, né, por N razões, ou seja, tem projetos e planos aqui que estão parados aqui, nos gestores das cidades. E o que mais assusta ainda é a falta do projeto. Isso que mais assusta ainda, porque se eu tenho a possibilidade de obter um recurso ainda... Porque recurso tem. A possibilidade de ter um recurso, mesmo que esteja agora com o novo prazo de apresentação desse projeto para abril de 2021, eu tenho recurso lá e eu tenho que montar meu plano de mobilidade. Certo. E esse plano de mobilidade, juntamente com o plano diretor. Então, na realidade, tem solução. Tem uma parte. Só falta vontade política e Tem projeto. uma parte de solução, sim. Falta projeto e falta aplicar o projeto. Mas eu não posso mais pensar nada mais num projeto individual, só para Florianópolis. Voltando à história aqui, rapidamente, a história da ponte, nesse gargalo violento que todo mundo passa diariamente e todo mundo xinga à vontade. Qual é a solução? É a terceira ponte? É o aterramento de tudo? É o transporte marítimo? Colocar placas ímpares e pares? Qual é a solução para aquilo ali? Talvez a gente chegue na restringir o acesso à ilha. Isso seria terrível, tá? Seria muito ruim, talvez, para todos os moradores. Mas nós temos uma ligação marítima. E essa ligação marítima não sai. Tem projeto de embarcação saindo da Palhoça para chegar até a ilha. Tem, inclusive, parceria com iniciativa privada. Não sai o projeto. Certo. São várias razões, motivos, justificativas. Nós precisamos usar essa ligação marítima. Tá? A construção de uma terceira ponte, eu não vejo como uma solução única. Vai aliviar, mas eu não vejo. Quando eu falo nós terceira precisamos ter ponte, outros eu penso acessos. a terceira ponte na beira-mar de ligação. Florianópolis, ligando lá o estreito com ramificação com uma ponta para Barreiros. Diferente. Né? Bom, nós vamos continuar conversando aqui com o professor Moritz, né? Uma verdadeira aula, e nós temos que ter muito cuidado, porque realmente, pelo currículo apresentado do homem aqui, o homem é uma sumidade de inteligência. E aí eu faço um alerta aos grandes empresários, aos grandes gestores, que procurem conversar com quem entende. E o professor Moritz, pelo seu currículo aqui, tem uma vasta experiência que pode colaborar, até porque ele é morador de São José e não vai se furtar em apresentar um bom projeto para você ter uma boa gestão na prefeitura. Por isso, nós precisamos que ano que vem, você, conforme nós falamos sempre aqui, detentor do seu título de eleitor, procure saber quem vai escolher e quem tem um compromisso com você, não com o seu bolso, ok? Então, nós vamos continuar conversando com o professor Moritz aqui no programa Frente a Frente com o Fernando Damasio desta quinta-feira, e nós vamos voltar em seguida e nós vamos falar sobre o contorno viário de Florianópolis, que está uma verdadeira novela que não sai do lugar. Nós voltamos em seguida. Até já. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você. Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos. E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você.
Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio aqui na Premier TV, canal 523 da NET e também pelo canal 15 da Olé TV, ok? Para você que está nos dando o privilégio da sua audiência, eu continuo pedindo carinhosamente que você faça o compartilhamento junto com seus grupos, nas suas redes sociais, para que um assunto como este, mobilidade, que lhe afeta diariamente e o dia todo, seja um pouco mais aproveitado pelas pessoas que estão no convívio do dia a dia e quem sabe chegar nos ouvidos de algum gestor, de algum político, algum administrador, que nós estamos tratando de assunto de interesse da cidade. Nós não estamos aqui preocupados em fazer fama, e sim qualidade de vida para você. Eu perguntava para o professor Moritz, que está nos dando um privilégio muito grande em tê-lo aqui, conforme nós vamos comentar sobre o contorno viário de Florianópolis, né, que faz a volta em todo o morro aqui do Pantanal, e promessa de implantação de sistema de BRT, tudo isso nós vamos falar. Mas aconteceu um fato agora aqui no meio do intervalo, onde uma pessoa fez um questionamento, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse, e achei interessante a colocação. Com essa história da pandemia e a paralisação do transporte coletivo, mesmo com o retorno de algumas atividades, com a saída do ônibus, o sistema de deslocamento via carro melhorou. O ônibus que atrapalha tudo, no seu entendimento, ou a pessoa fez um... Bom, é importante falar, Damasio, da confiabilidade desse serviço disponível. Você, telespectador, você acredita que você, ao ingressar no transporte coletivo, você consegue ter integração, ou seja, você sai de São José e consegue se integrar rapidamente no outro município vizinho? Você percebe a qualidade desse serviço ou não? Talvez aí seja uma das principais causas também do afastamento, né? Mas quando eu retirei o transporte coletivo, o que nós temos hoje? Vamos citar algum exemplo aqui de alguma avenida, alguma rua aqui do bairro de São José. Podemos citar a Avenida Leoberto Leal. Certo. Importantíssimo, né? Ligação. Até muitos anos atrás era uma das principais ligações da BR com o município. Uhum. E hoje ela é um congestionamento intenso, ela tem. Uhum. O que nós temos em duas pistas de ida e duas pistas de volta? Uhum. Nós temos transporte coletivo, nós temos bicicleta, nós temos motocicleta, nós temos o veículo e ainda nós temos o transporte de carga. Uhum. Pensa, Damasio, como é que eu posso disputar duas pistas com tudo isso? Certo. Então, quando eu tirei o transporte coletivo, que é um veículo que ocupa um espaço considerável, né, eu acabei aliviando um pouco, porque no lugar dele acabou indo mais veículos, né? Mas aí não trouxe o pessoal de dentro do ônibus com carro particular? Trouxe, mas nós tivemos também muitas pessoas em home office, tivemos uma diminuição, tá? Mas a velocidade do carro, né? O transporte coletivo, ele para em diversos pontos, né? E eles ocupam uma pista quase que completa. E se você perceber na Leoberto Leal, até o telespectador aqui da região de São José, você percebe que quando passa um ônibus, atrás vem mais uns 10 juntos. Eles bloqueiam tudo. Perfeito. Eu não estou falando que ele não deva circular. Eu estou falando que não há uma condição, não foi criada uma condição para que seja harmonioso esse transporte. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um corredor logístico para o ônibus. Eu não posso fazer com que o ônibus disputa a pista dele com uma motocicleta, com uma bicicleta, com um veículo de passeio. Nós não temos isso, Damasio. Mas aí nós temos hoje um sistema viário que não permite implantação de corredor de ônibus em lugar nenhum. Não tem espaço. Nós precisamos ter. Na tentativa da Via Expressa, quando surgiu a terceira pista, a tentativa era trazer o ônibus para o lado direito, no sentido de tirá-lo das outras duas pistas e deixar livre. Aí vai acontecer e voltamos ao assunto. É a história do gargalo da ponte. Chega lá, todo mundo se encontra. Nós temos hoje no Estreito vindo duas pistas do Estreito, duas pistas de Coqueiros, três pistas da Via Expressa. Nós temos duas pistas vindo da parte leste aqui, que é da área do Detran, Coqueiros. Então nós temos umas 10, 12 pistas, todo mundo querendo passar em 3 na ponte. No mesmo horário. Continua a melancia maior do que a garganta. Continua.
Agora, porque, Damásio, só uma observação até o telespectador que presta muita atenção quando chega próximo à ponte, sendo ele vindo da Via Expressa, da BR-282, ou do Barra Estreita, ou de Coqueiros, vocês percebam que os ônibus eles estão na faixa da direita. O que acontece antes de entrar na ponte? Todos os ônibus cortam todas as pistas e pegam a pista da esquerda. Porque lá na frente ele vai entrar para o terminal. Porque ele vai entrar. Percebam isso não é um fluxo adequado, interessante essa não é um fluxo, desculpe, Damásio, não é um fluxo inteligente. Porque o ônibus cruza e quando ele cruza, ele para todo mundo esperando ele cruzar 3 pistas. Quando não causa um acidente. Quando não causa acidente. Agora a população pode colaborar de que forma para melhorar a mobilidade? Pode, né? Mas eu não vou colocar essa responsabilidade em você, morador de São José, de Florianópolis, Palhoça, Biguaçu. Não posso colocar essa responsabilidade, mas ele pode ajudar. Mas ele não é parte do jogo? É parte do jogo. Porque quando você tem algum compromisso e que você não usa algum outro meio de transporte, por N razões, até porque talvez você não se sinta confortável em pegar talvez um ônibus, ou você acaba preferindo um aplicativo, mas você pode sim programar melhor a sua viagem. E, infelizmente, tem que programar com antecedência. Você pode. E se, porventura, você quer fazer algum, que eu não posso tirar esse direito de ir e vir das pessoas. Ou seja, se às 8 horas da manhã tem um fluxo muito intenso, levando crianças para a escola, um pouco antes das 8, né? Ou você indo para o seu trabalho, e daqui a pouco você do lado tem um veículo que está indo para passeio, mas é o direito que ele tem. Perfeito. Mas se você puder postergar isso, mudar esse horário, se você puder dar carona para o seu colega, há sim uma contribuição da população, ela pode, né? Mas aí, Damásio, eu tenho que também defender aquele ciclista. Eu tenho que defender o camarada que trabalha com a sua motocicleta, que ele não se sente seguro. Então, criar condições e facilidade com agilidade, eu também tenho que dar, o gestor da minha cidade, eu tenho que propor segurança, Damásio. Perfeito. Imagina como é que eu vou pegar a minha bicicleta se nós estamos tendo atropelamentos. Nós temos a ciclovia implantada aqui em bairro de Coqueiros, naquela pista de Coqueiros, onde é disputada mais aquele espaço por veículos do que por bicicleta. Se o cara não for bom se jogar para cima da calçada, ele morre na hora ali. Morre, porque tem que dar um distanciamento de 1,5 m. Perfeito. Professor, aproveitando a sua participação aqui, que é um privilégio, eu procurei também, e nós estamos focando muito a mobilidade em cima do ônibus, do carro e da moto. Mas a mobilidade não se prende só a isso, né? Nós temos uma série de fatores em redor. Por exemplo, eu gostaria de que o senhor comentasse, melhorar as calçadas faz parte da mobilidade? Faz parte, e muito. A calçada tem que ter o seu devido calçamento correto. Quantos pedestres aqui, provavelmente a gente vai receber até ligação daqui a pouco, quantos pedestres já caiu na calçada, certo. Que tinha um buraco na calçada. Quando não bate com a cara na placa também, que a placa está bem em cima da passagem do cego ali. Isso é mobilidade urbana, ou seja, isso não é mobilidade urbana. Isso não é mobilidade, isso é imobilidade urbana. Isso é imobilidade urbana, ou seja, eu não tenho uma condição facilitada e não tenho segurança. Perfeito. Tá? Então, esse é um exemplo muito bom. Quantas calçadas não estão adequadas? Certo. Não é inúmeras calçadas. E a calçada, quando não está adequada, não é só para caminhar, não. É para o cadeirante, é tudo, né? Cadeirante, porque nós temos a mobilidade urbana sustentável, não adianta eu aumentar o fluxo de veículos, eu estou aumentando a poluição do ambiente, e eu ainda tenho, Damásio, a mobilidade urbana sustentável com acessibilidade, que eu ainda tenho que promover ações para que as pessoas que têm necessidades especiais tenham facilidade e agilidade de locomoção. Será que nós estamos distantes nisso, Damásio? Muito distante. Infelizmente, eu vejo... Agora, eu também quero, são 10 itens que eu linkei aqui. Ampliar a ciclovia, o senhor já comentou, mas hoje a bicicleta seria também uma grande valia para um pouco de desafogar o trânsito do carro, como falávamos anteriormente, e também do ônibus? Seria. E está tendo cuidado? E o pessoal pensa em ciclovia? Eu não quero trazer exemplos muito longínquos, muito distantes da nossa realidade, mas é importante para a gente citar que são projetos que deram certo. Nós temos Dinamarca, vários países europeus, onde a bicicleta ela é um meio comum de ser utilizado com segurança. Nós temos, sim, aqui grandes possibilidades de ampliar isso.
Mas hoje, Damásio, eu vou repetir hoje, ele tem segurança, o ciclista? Onde que o senhor falou, esses países que o senhor falou, Dinamarca? Dinamarca, nós temos exemplos na Alemanha, nós temos exemplo na Suíça, onde nós temos uma harmonia. O que é essa harmonia? Eu tenho corredores apropriados, específicos, com segurança, para transitar o ônibus, para transitar a bicicleta, para transitar a motocicleta. Então, essa harmonia é que a gente precisa ter no nosso projeto. Por que eu fiz essa colocação? Voltei atrás até para fazer uma descontração aqui. Essas pessoas desses países que o senhor se refere, eles têm consciência da vida, da mobilidade e procuram fazer projetos que tragam benefício para ele e para sua família. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas, em vez de andar de bicicleta, andar na ciclovia, prefere ir numa concessionária de automóvel e financiar um carro há 84 meses e andar dentro de um carro, e ainda tem as promoções de agora, inclusive, professor, tem que você compra um carro e fica 1 ano sem pagar. Então ele vai lá, sai com a chave na mão, 84 meses para pagar, 1 ano sem pagar a prestação, e ele vai andar na rua e pouco ligando para a ciclovia e pouco ligando para o ônibus, até porque o transporte não oferece condições. Mas se você for no supermercado e tentar comprar 1 quilo de feijão, sem dinheiro, você não leva o feijão para casa. Mas se você for na concessionária, você leva um carro zero, sem pagar nada. Então isso não seria o quê? Uma forma de pensamento de pessoas, de países para países? Porque a Dinamarca tem um pensamento de vida, de mobilidade completamente diferente do povo brasileiro. E aqui eu não estou preocupado se alguém está achando que eu estou falando mal do povo brasileiro, não, porque me incluo nisso. É melhor eu ter uma chave de carro pendurada do que ter uma bicicleta estacionada. É vaidade? E essa condição facilitada de acesso a alguns meios de transporte, ela provoca, inclusive, problemas de mobilidade urbana em todo o país. Tá? Mas onde é que ocorre muitas vezes além da vaidade do status, eu não posso deixar de falar nisso, Damásio, claro, mas também a desconfiança, a falta de credibilidade dos outros meios de transporte. Perfeito. Pergunto para o morador de São José, é um sonho a gente ver aqui o metrô de superfície? É um sonho? Pode ser, né? Mas hoje é uma realidade, existe, um monte de lugar existe isso. Como é que eu posso continuar investindo somente na rodovia, na condição terrestre do jeito que está? Né? Existem projetos no Brasil interessantes, podemos até citar. Tá? São Paulo, mesmo São Paulo, hoje é um conglomerado de municípios e de população intenso. São Paulo tem constantemente projetos de mobilidade e tamanha a dificuldade que hoje é circular mesmo em São Paulo. Mas em alguns trechos de São Paulo, a distância é muito grande, em quilômetros, mas o tempo que ele leva, em alguns casos, é igual das distâncias menores que eu circulo aqui na Grande Florianópolis. Aí vocês vejam a diferença. Então eu circulo aqui 10 quilômetros, eu levo 1 hora. Em São Paulo eu circulo 30 quilômetros, eu levo 1 hora. Então veja a diferença. Tem um outro ponto também aqui, nesses 10 itens que eu elenquei aqui, controlar o impacto das novas construções na cidade. Isso também participa da mobilidade? Participa porque... Vejam, esse projeto de plano de mobilidade urbana, que o prazo é abril de 2021, que as prefeituras, que os gestores vão ter que apresentar, tem junto o plano diretor. Porque como que numa rua que já tem uma certa condição restrita, como que eu posso permitir a construção de uma obra, de um prédio civil, onde vai comportar 60, 80, 100 famílias, sendo que cada uma delas provavelmente vai ter um veículo. Como que essa via vai suportar isso? Então, esse plano tem que pensar, inclusive, na estruturação dos novos loteamentos, aonde que eu vou permitir com que novas famílias, novos moradores vão se instalar, desde que tenha uma condição apropriada para isso. Né? Nós não falamos do aeroporto, tá? O caminho do aeroporto ainda continua o fluxo, tá? Ainda o fluxo ainda continua. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos voltar à história do contorno viário, que também tem coisa. Exatamente. Outra coisa desses itens que eu aqui, o combustível menos poluente, o que participa isso com relação à mobilidade? E é um dos itens ajuda. Mas a tendência é a movimentação por veículos elétricos. A tendência do mundo. Até porque hoje existem teleféricos que transporta 30, 40 pessoas tamanho de um ônibus, e é uma coisa fácil de... Nós temos ainda não está acessível em termos assim financeiro
para que talvez muitos que hoje têm um veículo a combustível passe por um carro elétrico. Mas já está vindo no Brasil os fabricantes trazendo já algumas novidades, mas o preço ainda não é muito acessível. Certo. Mas é uma tendência mundial, o elétrico. Um carro elétrico até para diminuir. Por mais que o combustível hoje seja melhor, seja bom, ele tem uma contribuição muito forte na poluição. Tá? E quanto mais combustível aí sendo evaporado e circulando, é pior. E aí nós não trabalhamos em sustentabilidade, né? Que é qualidade de vida. Né? O senhor falava no começo aqui, um comentário que também poderíamos, para mudar um pouco a mobilidade aqui, melhorar, seria o controle de acesso à ilha. Esse controle de acesso à ilha me leva a lembrar do pensamento do município de Governador Celso Ramos e Bombinhas, onde implantou o tal do pedágio de entrada na época de verão. Aqui nesses itens que eu procurei, implantar pedágio urbano. O que tem a ver o pedágio urbano com mobilidade? Então, veja. Controle de acesso numa praia é diferente porque um município que tem 200 mil habitantes chega a 1 milhão, então fica completamente inviável a administração naqueles 3 meses de período. Mas na continuidade, implantar o pedágio urbano para a entrada da ilha ajudaria a mobilidade? Eu estou restringindo, pedágio é uma restrição, né? Porque acaba saindo do bolso mais uma taxa. Certo. Aí eu vou pensar, será que eu vou entrar na ilha hoje ou deixo para entrar amanhã porque eu tenho que pagar a taxa? Eu estou restringindo, mas eu estou trabalhando nisso, dá mais no efeito, não na causa. A causa é porque não tem criado condições necessárias para que todo mundo possa acessar quando quiser, com facilidade, com qualidade. Então, o pedágio é igual a conta do semáforo. O semáforo barra o trânsito, né? Claro. Porque eu não tenho como segurar, porque ali é risco de acidente e quem é que passa e quem não passa. Porque eu não tenho corredores exclusivos, eu não tenho uma condição criada adequada. Então, eu vou colocando vários semáforos para ir trancando o trânsito. O pedágio vai contribuir com taxas para o município, vai restringir o acesso, mas não trabalha na causa. Perfeito. Trabalha no efeito. Perfeito. Eu estou... Tira porque está me incomodando. Diminui porque eu não tenho condição de administrar esse volume todo. Então eu começo a restringir, que seria uma restrição de placas pares e ímpares, que já se estudou na ilha, só entra placa par, só entra placa ímpar. Tá? É uma medida um tanto quanto restringiva, que restringe bastante, mas eu não vejo isso trabalhando na causa num projeto de plano futuro. Eu estou só restringindo, não entra hoje. Mas eu posso estar prejudicando o comércio, posso estar prejudicando a indústria, posso estar prejudicando o desenvolvimento econômico, social da cidade. Então, é uma medida o quê? Para hoje, mas não é uma medida para médio e longo prazo. Perfeito. Que a gente precisa. Olha, nós estamos conversando aqui com o professor Moritz, ele que é um especialista em mobilidade urbana, está nos dando uma verdadeira aula e realmente muito aproveitável as colocações deles, e eu faço um alerta aos gestores, às pessoas que têm o poder de influência e de decisão, que procurem conversar mais sobre isso, porque o futuro é logo ali na frente. Olha, nós vamos agora, depois voltamos e prometemos falar sobre o contorno viário, mas nós vamos deixar também aqui, além do contorno viário de Florianópolis, nós vamos falar sobre o acesso ao novo aeroporto Hercílio Luz. Nós temos a Via Expressa Sul, que chega lá na frente e você encontra o aeroporto internacional Hercílio Luz, feito dentro de um gabarito onde coloca como um dos melhores aeroportos do Brasil ou da América do Sul. Porém, o problema é você chegar lá. Quando você chega no final da Via Expressa, ali próximo do Trevo da Seta, você tem só uma ruazinha para chegar e passar por ali. É um gargalo violento, onde também pega também a via que vai para o sul da ilha, à esquerda, a SC 401, mas nos atendo, professor, ao acesso ao aeroporto. Tem solução aquilo ali? O que fazer para melhorar aquele gargalo? O professor vai nos responder depois do intervalo comercial e vai falar sobre o acesso ao aeroporto Hercílio Luz e voltamos ao contorno viário de Florianópolis. Atenção, pessoal do Pantanal. Atenção, pessoal do Pantanal. Vocês estão ouvindo isso há mais de 10 anos e não vai sair. Nós voltamos em seguida com o professor Moritz. Até já.
cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, é essa nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio aqui na sua Premier TV, canal 523 da NET e também pela OLED TV. Olha, você está percebendo de que nós estamos começando e retomando os nossos debates aqui na Premier TV. Estamos deixando tudo isso do coronavírus na responsabilidade do governador, do seu prefeito, das autoridades, da Organização Mundial de Saúde, da Presidência da República, do Ministério da Saúde sem ministro. Isso tudo é assunto deles. Nós só precisamos que eles tragam soluções para que a gente tenha a volta normal das nossas atividades. Enquanto isso, a nossa responsabilidade é trabalhar o dia a dia que você sente ao acordar de manhã. Mobilidade, supermercado, visita, saúde, vento sul, qual é a comida, tudo isso nós queremos a normalidade. Por isso nós vamos continuar trazendo aqui, fora do foco do coronavírus, porque esse assunto já está chato, né? E nós precisamos voltar à atividade normal. Estamos conversando aqui com muito privilégio da visita do professor Moritz, que é um especialista em mobilidade urbana, e nós falávamos e deixamos no ar o problema do aeroporto Hercílio Luz. Professor, o aeroporto Hercílio Luz foi um encanto, um desejo, onde todo mundo queria, uma visitação, foi um coqueluche de momento, mas o problema para chegar ali é muito sério. Como é que o senhor vê a solução para aquilo ali? A falta de vontade política já está para ver, até porque o governo do Estado não cumpriu a parte dele. Isso é colocação minha, não é do professor, entendeu? Mas como resolver aquilo ali? A via expressa mal usada, os trevos mal usados, como é que fica? Bom, para o telespectador, principalmente, que precisa utilizar-se do aeroporto com frequência, lógico que você está saindo da onde? Da Palhoça, São José, Florianópolis, para ir até o aeroporto, você já enfrentou uma série de desafios até chegar à Via Expressa Sul. Uhum. Chegamos na Via Expressa Sul, eu entendo que aquela Via Expressa está com condição adequada. Nós temos várias pistas, tem um fluxo quase que constante. Uhum. E o que acontece? Aí pergunto novamente para o telespectador, né, Damasio, o que acontece no final da Via Expressa Sul, quando você se dirige para o aeroporto? Nós temos um grande gargalo logístico, nós temos apenas uma via, que você faz o contorno, né, na direita, para acessar o aeroporto. Numa ruazinha só? Numa rua só. Então, ou seja, cadê a continuidade do projeto? O projeto precisa ser integrado. Então, quanto mais extenso for, quanto mais eu me distanciar dos gargalos, melhor, mais solução eu estou encontrando para criar essa condição. Lógico, também os moradores da região e quem está acessando o aeroporto, recentemente passou por ali à noite e viu o perigo que era com trechos mal iluminados, ainda mal acabados, né? Onde inclusive se tirou, né, essa via, tirou aquele acesso perto que tinha do estádio de futebol, para justamente criar esse fluxo mais rápido para o aeroporto. Mas o fluxo rápido para o aeroporto ele não se dá somente naquele acesso, né? Ele se dá aonde, né? Na verdade, onde sai da tua casa. Essa é que eu entendo. Uhum. Qual é a condição que eu tenho facilidade para ir para o aeroporto? Quantos de vocês já perderam voos por causa do trânsito? E se não tiver jogo do Avaí? Aí é pior ainda. Se tiver um jogo aí não tem nem voo. Que faz parte do evento da cidade, um jogo de futebol. Ou seja, eu não vou tirar o jogo de futebol. Não vou tirar o aeroporto, isso faz parte da cidade. Nós, a cidade, é que temos que dar a solução, criar a condição para isso. Sim. Então, quando você sai da sua casa, você encontra um desafio imenso que é chegar no aeroporto.
Né? E quando você adentra para a Via Expressa, você imagina assim, poxa, que bom, está garantido, eu vou chegar no aeroporto. Aí você tem essa bifurcação, que é um grande gargalo logístico, onde você precisa o quê? Dar integração para o projeto. O projeto precisa ser integrado, ele precisa ser integrado, ou seja, eu tenho que pensar no projeto desde a origem até o destino. A origem, quem que é? É da casa do morador, ou onde ele estiver. Perfeito. E aí nós encontramos agora e voltamos àquilo que nós íamos falar lá atrás e não esquecemos. Nós temos hoje em Florianópolis, desde a época dos prefeitos anteriores, e aqui não vou lembrar nome de prefeito nenhum, até porque não vale a pena, isso é opinião minha, não do professor, onde todos foram lá e prometeram o tal do contorno viário de Florianópolis. O contorno viário sai do centro, vai em direção à Beira-Mar, vai até a Universidade Federal, passa pelo Pantanal, desce o Morro da Carvoeira ou da Deputada Edu Vieira, ali no Armazém Vieira, onde foi prometido a instalação do BRT, desapropriações de casa, tudo aquilo ali. Professor, o senhor sendo da Universidade Federal, sendo professor, segundo o seu currículo diz isso, o senhor conhece bem aquela região. Foi feita uma desapropriação, a universidade doou um espaço, fizeram ali, é máquina trabalhando, chega no trevo da Eletrosul, parou tudo. E eu conversando com o pessoal do Pantanal, e visitei em torno de umas 50 pessoas, ninguém foi procurado ainda para desapropriação. Estão prometendo já antes das eleições deste ano, se é que vai ter, uma nova instalação, mas não tem nada pronto. Isso aí o que é? Imobilidade ou enganação, se o senhor quiser comentar sobre essa palavra. Ou então ficar só na palavra imobilidade. Falta de vontade política, melhor falando. O senhor não acha que é assim? E como é que o senhor vê aquele quadro ali? O morador da região pode perceber que essa obra, um pouco que foi feito, que iniciou ali na Avenida Beira-Mar, no final da Avenida Beira-Mar, próximo ao trevo que dá próximo ao trevo que dá acesso ao Córrego Grande, ali teve já um pedaço de uma obra parada, que é justamente o corredor do BRT. Certo, foi. Mas o que acontece, Damásio? Não adianta eu ter 3 pistas que já são necessárias, eu tirar uma para botar um BRT e eu estrangulei as outras 2, porque já tinha fluxo para 3. Certo. E ali a obra parou. Bom, o morador da região percebeu que a obra na universidade está ocorrendo. Aquele espaço foi alargado, é ali onde vai ter o contorno. E aí, novamente, eu sou obrigado a recorrer a uma questão técnica. Eu tenho um gargalo muito grande que não vai conseguir dar vazão, que é a rotatória da Eletrosul. Ou seja, o que tem se pensado que deveria estar sendo executada uma obra para dar continuidade? Porque como é que eu vou resolver esse gargalo ali? Já teria que estar em construção o elevado. Já teria que estar em construção o elevado. E também o elevado estaria também ligado à desapropriação e à conversa com as pessoas proprietárias dos imóveis. Exatamente, desapropriação, assim como a gente tem no anel viário. O anel viário aqui, da BR-101, o contorno, ele ficou por muitas vezes com problema de data por conta das desapropriações, tá? Que não saíram. Tá? Bom, e tem uma série de outras questões ali, né? Teve dificuldade com o afastamento das terras indígenas, teve aditivos nos contratos, enfim. Mas a questão do contorno viário, além do Pantanal, nós temos obras paradas e nós temos obras em continuidade, mas não tem a integração. Não consigo observar, analisando tecnicamente a integração dessa obra, de maneira que se eu estou transferindo o gargalo de um ponto para outro, essa é a visão minha técnica, né? E que a gente vai ter sérios problemas de imobilidade urbana, tá? Vamos ter sérios problemas ali de mobilidade. Professor, o senhor, dentro da sua experiência, e essa verdadeira aula que nós estamos tendo o privilégio de ter aqui, o senhor, como um técnico experiente, que já tem experiência a nível internacional, o senhor já foi procurado por algum gestor aqui, pelo menos na região da Grande Florianópolis, para apresentar algum projeto dentro dessas suas ideias? Não fui procurado. Lógico, não foi? Não foi. Lógico que eu estou sempre disponível para conversar tecnicamente sobre algum aspecto. E você da população que participa das reuniões, inclusive os responsáveis pelas associações que às vezes participam de reuniões com os prefeitos, vocês têm que estar atentos desses planos de mobilidade urbana que deverão ser apresentados no futuro em breve e participar, entender tecnicamente, estudar isso para participar discutindo tecnicamente essas decisões, entendeu? Então, eu convoco também as próprias associações, os moradores das regiões que procurem, sim, buscar conhecimento, estudar do que é melhor, porque isso é qualidade de vida, né, Damásio? É qualidade de vida. Importante
importante, com segurança. Não adianta eu botar a bicicleta na rua para causar acidente. Não adianta ter um excesso ou um volume grande que é necessário de motociclistas circulando para trabalhar, que estão tendo risco de vida o tempo todo. Perfeito. Então, a segurança é essencial. Perfeito. Então, professor, o senhor falou, que me dando a resposta, quando o senhor não foi procurado por ninguém até agora na Grande Florianópolis, e é um problema seríssimo que nós temos aqui. Mas se alguém quiser lhe procurar para conversar de tudo isso, que depois desse programa tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber quem é, com mais detalhes, o professor Moritz, onde acha o professor Moritz? Nas redes sociais, eu estou no Facebook, meu endereço no Facebook é o meu nome, Evandro Moritz Luz. No Instagram, também tem lá Evandro Moritz Luz, me acham facilmente, né? E vocês nas redes sociais, vocês podem entrar em contato, até mesmo quem queira, talvez... O senhor tem uma empresa? Eu tenho uma empresa chamada... consultoria? Isso, uma empresa Learning Logística, também ela está vinculada às minhas redes sociais. E onde é que está situada a empresa? Situada em São José. Em São José? Eu moro em São José. Qual é o endereço da empresa? Eu nasci em Florianópolis, ou seja, nós estamos falando aqui, né, o Damásio é da região, né, nós estamos falando aqui, sim, nada contra ao ingressante de outro estado que veio para cá morar e conhece já a região, mas nós aqui da região, a gente acompanhou a evolução. Até porque hoje não tem mais divisão da cidade? Não, não tem mais divisão. A gente acompanha a evolução, mas ainda carece de muito mais. Certo. Então, a minha empresa está vinculada às minhas redes sociais, tá? A minha empresa é vinculada, o escritório é vinculado no próprio endereço em São José, e vocês me procuram ali nas redes sociais. Estou disponível a participar, enfim, de algum evento, de alguma discussão, um debate, que seja. Mas assim, eu quero levar minha visão técnica, né? Sempre, Perfeito. né? E um telefone de contato o senhor tem? Eu tenho um WhatsApp, que é 99944 0513. 999440513. Estou disponível para contribuir tecnicamente no que for necessário. Professor, nós tivemos um evento aqui, já que nós vamos à última parte do programa, os últimos minutinhos, já chegando o programa e já agradecendo a você pelo carinho que a gente tem recebido pelas nossas manifestações aqui. Eu vou pedir para o senhor comentar, se o senhor, mas pode até comentar em tom assim de descontração, o evento patinete. Ele veio para contribuir ou veio para estragar? Antes de mais nada, precisa regulamentar muito bem. Nós presenciamos alguns acidentes, até porque não é muito fácil andar com aquele patinete na velocidade que ele chega. Certo. Então, antes de mais nada, eu preciso conscientizar e sensibilizar a população do que é um patinete. A empresa teve alguns problemas, os patinetes ficaram em algumas regiões, não tiveram problemas de administrar esse patrimônio. Tá? O patinete ele entrou numa pista que já tem ônibus, caminhão, bicicleta e motocicleta. Pergunta, Damásio. Mas aqui tem andava espaço? na calçada. Andava na calçada. Mas a gente comentou no programa, e as calçadas estão preparadas para ele? É verdade. Como é que eu vou disputar o pedestre com um problema de acessibilidade e um patinete ao lado? Meio difícil de montar essa estrutura. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa desta quinta-feira, frente a frente com Fernando Damásio, com um privilégio muito grande de ter você aí do outro lado, nos dando o seu carinho, como sempre. Nós queremos convidar a você que na próxima quinta-feira estarmos juntos aqui. Mas antes de encerrarmos, nós queremos agradecer com muito carinho a presença do professor Moritz, que é conhecido assim como professor Moritz, dizer que foi uma aula que nós recebemos e que você tire proveito e você vai poder assistir esse programa em repetições em outros horários aqui na Premier TV, canal 523 e pela Olé TV. Professor, eu quero lhe agradecer publicamente a sua presença, o seu carinho que teve com o programa Frente a Frente com o Fernando Damásio e dizer que nós aprendemos muito com o senhor e vamos procurar divulgar o seu nome, os seus feitos, os seus conhecimentos para que a cidade tire proveito e nós deixemos para as próximas gerações um legado bem melhor do que nós recebemos. Eu coloco as câmeras de televisão para o seu pronunciamento final, onde você possa dirigir e criar uma esperança de melhores dias na mobilidade para a população. Obrigado, Damásio, parabéns pelo programa, feliz por estar aqui, agradeço demais. Aos telespectadores, agradeço a audiência, agradeço por estarem participando, feliz também de poder contribuir. Nós temos aqui, moradores aqui da região, a gente percebeu muitas melhorias.
e nós temos estudado, a gente tem observado, inclusive, vários laboratórios de pesquisa das universidades que participam de diversas pesquisas aqui da região, as federações, as associações. Então, a gente tem vinculado esse tema está muito atual. E a população já tem mais consciência do que é isso, do que é a mobilidade, do que ela precisa e como que ela pode contribuir. Então, a minha visão também tem que ser uma visão otimista, que nós estamos sim com muitos projetos, talvez alguns na gaveta, mas muita coisa boa por sair. Muitos estudos, muitas pesquisas sendo feitas e muitos profissionais já comprometidos em melhorar a qualidade de vida da cidade. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Nós temos também que participar disso. Participe e também cobre das autoridades. Ok. Então, para você que me deu o privilégio da sua audiência, agradecendo mais uma vez a presença do professor Moritz, eu quero desejar que você tenha uma excelente quinta-feira, que você tenha uma maravilhosa sexta-feira e que você desfrute com muita tranquilidade, muita paz, muita união esse próximo final de semana que está chegando. Para você que me deu o privilégio da sua audiência, da sua companhia, convidando a você para estar comigo na próxima quinta-feira, onde nós vamos trazer para você assuntos do seu interesse para que você fique cada vez bem mais informado. Aqui no programa Frente a Frente com Fernando Damasio, você pode ter certeza que você tem um amigo com transparência e verdade. Até quinta-feira. Um abraço, se cuidem.